Os ministros do Supremo Tribunal Federal reiniciaram no plenário, nesta quinta-feira, o julgamento de uma ação da Procuradoria-Geral da República contra a transferência de concessão de serviços públicos sem prévia licitação. O repórter Renato Rosa acompanhou a sessão e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Renato. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Esse processo migrou do plenário virtual para o físico depois do pedido de destaque do ministro relator Dias Toffoli. Dessa forma, o julgamento foi retomado com novos votos e manifestações, inclusive de amigos da Corte. O Supremo avalia a possibilidade da transferência da concessão de serviços públicos, desses contratos e também da troca do controle acionário dessas empresas que têm contrato com o poder público sem prévia licitação. Veja como foi a sessão do Supremo desta quinta-feira. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2003, contra trechos de uma lei federal de 1995. Na época, a PGR apontou que a transferência da concessão de serviços públicos ou do controle acionário de empresa ou grupo contratados pelo poder público deve preceder de licitação. Houve nova manifestação da PGR, desta vez pelo Procurador-Geral Augusto Aras. Declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 27 da Lei 8.987 de 95, assentando a possibilidade de transferência da concessão como medida excepcional, devidamente justificada, fundada em motivos idôneos que demonstrem capacidade do concessionário de manter a prestação do serviço e a necessidade de substituição, sempre precedida de oferta pública, permitindo-se que pessoas que pretendam assumir o contrato se habilitem para disputar seleção simplificada, respeitada a impessoalidade. A Advocacia Geral da União apontou que o dispositivo questionado está em vigor há 26 anos e não há elementos para afastar a constitucionalidade de nenhuma das regras. A Constituição Federal expressamente admite exceções legais à exigência de procedimento licitatório. E é o que podemos ler dos artigos 37, 21 e artigo 175, o mesmo utilizado pelos autores. Autorizado por esses comandos, o artigo 27 da citada Lei 8987 impõe a prévia anuência do poder concedente para a transferência de concessão ou de controle acionário das concessionárias, o que garante a proteção dos interesses da coletividade, o direito dos usuários, bem como, e especialmente, excelências, a manutenção adequada dos serviços públicos. Todos os amigos da Corte, ouvidos na sessão, opinaram pelo não acolhimento do pedido inicial da PGR. A Constituição confere uma certa liberdade de conformação ao legislador no sentido de decidir, no curso dos contratos administrativos, em especial também dos contratos de concessão de serviços públicos, que possa haver alterações nas condições contratuais sem que, obrigatoriamente, o poder público tenha que realizar uma licitação. Se hoje retirarmos esse gatilho, essa possibilidade da transferência da concessão poder ser feita na hipótese de alguma vicissitude, estaremos tirando um mecanismo de liquidez extremamente relevante que necessariamente vai ser precificado pelos investidores e pelos concessionários. E isso vai se reverter, seja num aumento, com certeza no aumento de uma percepção de risco, mas vai se reverter em maior valor da outorga ou uma pior prestação de serviço público. O relator, ministro Dias Toffoli, votou contra a ação. Decidiu que a norma é constitucional. Sua finalidade, princípio, é permitir a continuidade da prestação de serviços públicos nos casos em que as concessionárias não tenham mais condições de prosseguir à frente dos empreendimentos concedidos, já que a retomada do serviço pela administração pode se mostrar demasiadamente onerosa para o poder público concedente. E uma nova licitação, além de implicar custos altíssimos, demandaria tempo para o seu necessário planejamento e, ao final, pode resultar, como normalmente resulta, em tarifas mais caras do que aquela licitada anteriormente.
Na sequência, o ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do relator e reforçou que a norma atual é necessária para a execução desses contratos, que geralmente têm longa duração, 20, 30 anos, por exemplo, na área de energia elétrica e concessão de rodovias, e que impor regras mais rígidas dificultaria aí a administração pública diante de um problema aí, ela teria uma dificuldade maior para trocar uma empresa que não dá mais conta do serviço. Na sequência, o ministro Nunes Marques acompanhou o mesmo entendimento do relator. A sessão foi suspensa, mas uma data ainda não foi definida para a retomada do julgamento. Cadu. Obrigado, Renato.